eu sou a Aline, enfermeira do Serviço de Educação Permanente do nosso hospital, e hoje nós vamos conversar sobre posicionamento cirúrgico. Quais serão os objetivos da nossa aula hoje? Conhecer as principais posições cirúrgicas e verificar os pontos de pressão de cada uma delas. E aí, de repente, vocês podem estar se perguntando, mas Aline, por que nós vamos conversar sobre esse assunto? Então, o posicionamento cirúrgico, por vezes, ele é subestimado. Vocês já repararam isso? Se não repararam, eu tenho certeza que quando a gente terminar essa aula, o olhar de vocês vai estar diferente. Na nossa prática clínica, nós não podemos somente identificar o procedimento a ser realizado e a posição que o paciente precisa ficar. O posicionamento cirúrgico envolve vários riscos para o paciente, risco de lesão nervosa, risco de lesão por pressão. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso para planejar o nosso cuidado e minimizar qualquer tipo de evento. Essa aula é uma aula específica para os profissionais do centro cirúrgico? A resposta é não. Esse conteúdo é importante, inclusive, para a equipe que irá cuidar do paciente no pós-operatório. A literatura ela destaca que alguns pacientes podem apresentar lesões por pressão após 5 dias do posicionamento cirúrgico. Logo, as informações sobre o posicionamento cirúrgico e os respectivos pontos de pressão podem direcionar o olhar dos profissionais para a identificação de possíveis lesões, assim como a implementação de medidas preventivas. Então, vamos dar início à nossa conversa. A assistência de enfermagem perioperatória, ela envolve ações de apoio à cirurgia, competências relacionadas ao cuidado direto ou indireto do paciente com qualidade e segurança, associado à inovação tecnológica, gerenciamento, liderança e tomadas de decisão. Aqui eu destaquei algumas etapas do intraoperatório. Checar a organização da sala e recursos necessários ao procedimento, receber o paciente na sala operatória, auxiliar no procedimento anestésico, posicionar o paciente conforme o procedimento cirúrgico, que é o nosso tema de hoje, compor a equipe cirúrgica, intervir em situações de emergência e em eventos não programados, participar do despertar anestésico, preencher os impressos e encaminhar o paciente pós-procedimento. Com relação ao posicionamento cirúrgico, após a fase de indução anestésica, é realizado o posicionamento cirúrgico do paciente de forma a viabilizar o melhor acesso ao cirurgião. Porém, nós devemos sempre atentar para o alinhamento corpóreo, integridade e segurança do paciente. Ou seja, a posição selecionada, ela deve fornecer exposição do sítio cirúrgico, manter o conforto e a privacidade do paciente, possibilitar o acesso às punções venosas, arteriais e aos equipamentos de monitorização, permitir uma ventilação ideal e manter a circulação, estabilizar o paciente para evitar mudanças ou movimentos não intencionais, além de proteger os dedos das mãos, pés, genitais, músculos, nervos, proeminências ósseas, articulações e pele. O posicionamento do paciente ele é um cuidado que deve envolver toda a equipe perioperatória. Enfermeiro, instrumentador, circulante, anestesista, cirurgião e os residentes. Não é uma atividade específica a uma determinada categoria profissional. E o número de profissionais envolvidos para a realização do posicionamento cirúrgico deve levar em consideração o tamanho e o peso do paciente, a condição em que esse paciente se encontra e a posição a ser adotada. Muitas das vezes, o posicionamento cirúrgico não é uma tarefa fácil, né? Além de expor os pacientes a risco, também expõe os próprios profissionais, principalmente a riscos de lesões musculoesqueléticas. Isso pela força que eles precisam fazer durante o posicionamento. Esse slide apresenta um dos objetivos da nossa aula, que é conhecer as principais posições cirúrgicas. Então, nós vamos falar sobre a posição supina, prona, Trendelenburg, Fowler, litotômica e lateral. Nós vamos começar pela posição supina, que é a mais comum, utilizada em cerca de 80% dos procedimentos cirúrgicos, né? Independente das especialidades. E nesse posicionamento, a gente vai ter o braço disposto de duas formas. Ou os membros superiores ao longo do corpo, como a gente está vendo aqui nessa ilustração maior, ou os membros superiores apoiados em braçadeiras, como o destaque logo ali em cima. No primeiro caso, é importante que a gente mantenha os membros superiores em posição neutra, né, com as palmas das mãos voltadas para o corpo, mantendo uma certa flexão dos cotovelos. E no caso da utilização da braçadeira, a gente precisa colocar essa braçadeira na altura da mesa cirúrgica, a gente vai posicionar os membros superiores com a palma da mão voltada para cima e, muito importante, a gente precisa assegurar que o ângulo da braçadeira ela não ultrapasse 90 graus.
Isso para não causar lesões nervosas. A posição supina, ela está associada a algumas lesões, alguns tipos de lesões, né? Que pode ser uma lesão do nervo ulnar, que é a neuropatia mais associada a esse posicionamento cirúrgico. A gente também pode ter a lesão do plexo braquial, e isso em decorrência de uma hiperabdução do ombro, com rotação externa e extensão dorsal do braço. E a gente também pode ter uma lesão radial. Essa lesão, a lesão radial, ela geralmente está associada a uma fixação inadequada do membro superior, né? Quando essa fixação do membro ela está muito justa, muito apertada, ela pode ocasionar a compressão do nervo radial contra a mesa cirúrgica, provocando esse tipo de lesão nervosa. E na posição supina, quais são os principais pontos de pressão, né? As regiões occipital, escapular, os cotovelos, a vértebra torácica, sacra e calcâneo, como a gente está vendo aqui na ilustração. E nessa ilustração também, nós podemos ver o uso de posicionadores. Posicionadores que servem para proteger, apoiar e manter o alinhamento corporal, com a redução dos possíveis pontos de pressão, desses pontos que eu acabei de falar para vocês. Ali um pouquinho mais acima também, a gente vê um destaque dos membros inferiores. Então, assim, na posição supina, é muito importante que a gente mantenha os joelhos do paciente um pouquinho flexionados, né? Entre 5 a 10 graus. A gente também pode utilizar uma faixa de segurança, como a gente está vendo na ilustração, e na utilização dessa faixa, né? Quando a gente optar por esse uso, quando a gente tiver esse dispositivo, ele deve ser colocado aproximadamente 5 centímetros acima dos joelhos. E a gente vê na ilustração também a liberação dos calcanhares do paciente, né? A liberação do contato com a mesa cirúrgica, diminuindo os pontos de pressão. Agora nós vamos falar sobre a posição de Fowler, que é uma posição sentada ou semi-sentada, que pode ser adotada para cirurgias com acesso cirúrgico no ombro, coluna cervical posterior, região occipital, como por exemplo, tá? É uma posição que oferece restrição mínima à ventilação. E quais são os principais pontos de pressão? A região occipital, a região escapular, as tuberosidades isquiáticas, a parte posterior dos joelhos e os calcâneos. Então, a gente precisa tentar, no posicionamento de Fowler, para o alinhamento da cabeça e do tronco do paciente. Aí na ilustração a gente vê o dispositivo, né, para poder manter o alinhamento da cabeça e do pescoço. Essa cabeça ela deve ser mantida em posição neutra, sem flexão excessiva, extensão ou rotação. A gente também deve proteger os membros superiores do paciente. Aqui na ilustração a gente vê a utilização de uma faixa, apoiar a região sacra e flexionar os joelhos em mais ou menos 30 graus. O maior ponto de pressão nesse tipo de posicionamento é a tuberosidade isquiática. E uma pressão aumentada, prolongada nessa região pode levar à lesão do nervo ciático. Sobre a posição lateral, o paciente vai ser sempre posicionado sobre o lado em que não será operado, e é uma posição muito utilizada em procedimentos neurológicos, torácicos, renais e ortopédicos. E quais são os principais pontos de pressão no posicionamento lateral? O lado da face, né, que vai ficar em contato com a mesa cirúrgica, orelha, ombro, membros superiores, axila, trocânter, membros inferiores, tornozelo e pé. E aqui a gente tem uma ilustração que mostra a importância do uso de dispositivos para a gente poder manter o alinhamento cervical, o alinhamento corporal do paciente. Então, nessa posição, a gente deve sempre apoiar a cabeça com a utilização de um posicionador ou travesseiro. E depois de posicionar a cabeça do paciente, a gente precisa ter atenção para a orelha, né? A gente precisa evitar dobras e possíveis lesões nessa região. Com relação aos membros superiores, nós podemos utilizar braçadeiras paralelas com alturas diferentes, como está aqui na nossa imagem, ou até mesmo colocar uma perneira num ângulo mais alto, né? Garantindo a flexão dos cotovelos, mas sempre com uma abertura inferior a 90 graus, como eu falei um pouquinho mais à frente. Na região do tórax do paciente, nós podemos utilizar um rolo posicionador próximo à área axilar, geralmente entre o nível da 7ª e a 9ª costela, né? E isso vai favorecer a expansão torácica e também permitir um melhor alinhamento da coluna do nosso paciente.
Com relação aos membros inferiores, como a gente está vendo aqui na nossa ilustração, um membro que fica em contato direto com a mesa, ele deve ser flexionado, e um membro inferior, né, superior, ele deve ser apoiado com o travesseiro entre as pernas. Isso vai garantir maior conforto e proteção das proeminências ósseas. Quando tiver necessidade de elevação da mesa cirúrgica, né, na altura do rim, como também está mostrando aqui a nossa ilustração, um cuidado importante é a gente minimizar essa flexão, né? Minimizar a flexão da mesa cirúrgica o máximo possível. Sobre a posição de Trendelenburg, é um posicionamento similar à posição supina, apenas com variação na angulação da mesa, e essa posição ela favorece procedimentos realizados no abdômen pela liberação do espaço visceral nessa área. Nós temos uma variação da posição de Trendelenburg, que é o Trendelenburg reverso, conforme está mostrando aqui na ilustração, bem abaixo da descrição. E quais são os principais pontos de pressão desse posicionamento? Né? Eles são similares aos da posição supina. Região occipital, região escapular, membros superiores, cotovelos, vértebra torácica, lombar, sacral, nádegas e calcâneos. Nós devemos sempre minimizar o grau de Trendelenburg, o máximo possível, e sempre implementar medidas para evitar que o paciente deslize na mesa cirúrgica, e essas medidas podem ser através da utilização de protetores ou suportes. Nós precisamos ter atenção com relação à utilização de ombreiras, né, sempre que possível, porque elas podem ocasionar mais lesões do que benefícios. E no caso do Trendelenburg reverso, as peseiras elas são indicadas para evitar que o paciente deslize, como a gente está vendo nessa ilustração aqui. Uma outra posição cirúrgica é a prona, né? É uma posição que ficou muito em voga na época do auge da pandemia da Covid-19, né? Para combater a hipoxemia nos pacientes com síndrome respiratória aguda, mas no ambiente cirúrgico ela é muito aplicada em procedimentos de cirurgia de coluna, região sacral ou face posterior dos membros inferiores. A literatura recomenda pelo menos 4 profissionais, né, 4 pessoas envolvidas para a mudança de decúbito, para a transferência de decúbito do paciente dorsal para a prona. E nós devemos sempre também posicionar a cabeça do paciente de uma forma neutra, sem flexão excessiva, extensão ou rotação, mantendo o alinhamento cervical. Aqui nós temos na ilustração 2 posicionamentos, né? São posicionamentos em prona. O segundo é uma modificação que a gente também chama de canivete. E quais são os pontos de pressão desse posicionamento cirúrgico? Região frontal, olhos, orelha, mento, parte anterior dos ombros, tórax anterior, né? E aí nas mulheres a gente precisa ter muita atenção com relação às mamas, para que elas não fiquem comprimidas. Área das costelas, região ilíaca, genitália, e aqui também chama atenção para os pacientes do sexo masculino, né? A gente precisa ter atenção com relação a essa área da genitália para permanecer livre de pressão ou qualquer tipo de torção. Joelhos, face anterior da perna, pés e dedos dos pés. E aí, com relação à posição prona, eu gostaria de chamar a atenção para a área dos olhos. Nós vemos aqui nesse slide 2 dispositivos, né? Um dispositivo que, na verdade, é um suporte com espelho, que permite a observação da região ocular, e um segundo suporte com formato de ferradura, né? Que também permite a liberação da área dos olhos. Mas por que você está falando isso, Aline? Porque na nossa prática clínica isso pode passar despercebido. Alguns estudos eles apontam como complicações cirúrgicas da posição prona a perda da visão, o edema conjuntival e a síndrome do compartimento orbital isquêmico. E dentre as perdas, né, dentre as causas da perda da visão, estão a oclusão da artéria retiniana central ou ramificada por compressão ocular. Então, esses mais sintomas de perda visual no período pós-operatório, né, relacionados à posição prona, eles podem ser sutis e incorretamente atribuídos aos efeitos residuais dos anestésicos. Qualquer paciente que relate dor ocular, incapacidade de perceber a luz ou movimento, perda total ou parcial dos campos visuais, diminuição da acuidade visual ou perda da reatividade da pupila, ele precisa ser avaliado por um oftalmologista. E nós chegamos na última posição cirúrgica que vai ser abordada nessa aula, que é a posição litotômica. Ela é aplicada geralmente em procedimentos ginecológicos, pélvicos, retais e urológicos. É uma posição que possui algumas variações, que podem ser baixa, padrão, alta ou exagerada, né? Isso com relação
à altura dos membros inferiores, mas em qualquer uma delas nós devemos sempre posicionar a nádega do paciente na parte final da mesa cirúrgica, de maneira que o corpo suporte a região sacra na superfície da mesa. Nós vamos ver isso no slide posterior. Aqui também o slide mostra para a gente a utilização de dois dispositivos, as perneiras ou os estribos, né? Em qualquer um deles, a gente precisa atentar para a questão da altura. A altura, a disposição desses suportes, ela precisa ser uniforme. Quando a gente for posicionar o paciente, é muito importante que a gente faça o posicionamento dos membros inferiores de forma simultânea. Ela é uma posição com risco para lesões nervosas, né? A angulação dos membros inferiores, ela sempre deve respeitar as limitações do paciente, não exagerando na abertura desses membros para que a gente evite lesões. Uma hiperabdução dos membros inferiores pode provocar estiramento dos nervos femoral, isquiático, obturador. A gente pode ter lesão dos músculos abdutores e da cápsula da articulação do quadril. E ao final do procedimento, também é muito importante que a gente retire os membros inferiores, né, ou das perneiras ou dos estribos, né, conforme a disponibilidade e a utilização dos insumos, de forma lenta para que a gente evite lesão lombosacral. E aqui nesse slide mostra para a gente a questão do posicionamento correto, né? A posição da nádega do paciente, a altura correta na mesa, e também chama atenção para a questão da proteção das mãos e dos dedos. A gente precisa proteger as mãos dos nossos pacientes para que a gente não tenha qualquer tipo de lesão, tá? Então ela pode estar posicionada nessa parte da dobradura da mesa, e isso é um risco para o nosso paciente. Com relação aos pontos de pressão, principalmente na região occipital, ombros, região escapular, cotovelos, braço, vértebra torácica, lombar, sacral, nádegas, membros inferiores e calcâneos. E aí, para finalizar, os pacientes submetidos a cirurgias, eles estão sob risco de lesões, né, relacionadas à posição exigida para o procedimento cirúrgico. Essas lesões elas podem ser provocadas por alongamentos ou compressão dos tecidos, ocasionar redução de fluxo sanguíneo e isquemia e, consequentemente, a ruptura da pele. O posicionamento cirúrgico adequado ele vai garantir a segurança durante o procedimento e é um dos principais indicadores de qualidade na assistência perioperatória. Cada posição cirúrgica ela pode favorecer uma lesão nervosa de uma área corporal do paciente e a gravidade, na verdade, ela vai variar de acordo com a complexidade da lesão. E essas lesões elas podem ser resolvidas em alguns dias após o procedimento cirúrgico, sem qualquer tipo de intervenção, ou requerer sessões de fisioterapia, ou podem ser lesões também permanentes e alterar a vida do nosso paciente. Quando a gente fala de lesões nervosas, que talvez seja um tema que a gente não dê tanta atenção na nossa prática clínica, né? Os nervos eles podem ser danificados quando distendidos em apenas 10 a 15% da sua capacidade. Então, esse tipo de lesão ele pode ocorrer dentro de 15 a 30 minutos do início de um procedimento cirúrgico. Daí a importância de posicionar o paciente corretamente, porque sob a influência da anestesia geral, ele na verdade pode não se mover, né, e não sentir a dor que é gerada por permanecer em uma posição por um período prolongado de tempo. E mesmo um paciente com anestesia local, ele também pode não sentir dor, ou pode não ser capaz de comunicar onde a sensação de dor está localizada. Aqui eu fiz um resumo das principais lesões, né, relacionadas ao posicionamento cirúrgico. Então, algumas a gente não abordou aqui, porque o intuito é que seja uma aula rápida, né, mas que vocês podem pesquisar e aprofundar um pouquinho mais a temática. Eu vou deixar a sugestão de um artigo bem interessante, de algumas enfermeiras que trabalham na área há algum tempo. Então, na posição supina, a gente pode ter lombalgia por conta da perda da curvatura lombar normal, lesão de nervo ulnar e radial, como a gente falou, lesão de plexo braquial, lesão de plexo cervical ou lesão medular por hiperextensão da cabeça, alopécia por compressão dos folículos pilosos e lesão isquêmica por pressão. Na posição prona, nós podemos ter lesão cervical pela rotação do pescoço, edema ocular ou cegueira, compressão ou lesões isquêmicas das estruturas faciais,
compressão abdominal com diminuição do retorno venoso, lesão do plexo braquial, lesão do nervo ulnar e nervo radial, compressão da genitália em homens, causando edema, hematoma e isquemia, e compressão de mamas nas mulheres. Na posição lateral, lesão cervical por flexão, extensão ou rotação exagerada do pescoço, lesão de plexo braquial, apresentando-se como paresia, dor, parestesia e diminuição da força em membros superiores, abrasões corneanas, edema ocular, perda visual parcial e total, necrose isquêmica em orelha, lesão do nervo fibular por compressão pelo peso superior do joelho, necrose de fêmur por compressão da cabeça do fêmur no acetábulo pela fita de fixação lateral ou por compressão da artéria femoral pelos posicionadores. No posicionamento de Trendelenburg, lesão de nervo ulnar, lesão isquêmica por pressão, aumento da pressão intracraniana, alterações respiratórias provocadas pela compressão das bases pulmonares, pelas vísceras abdominais. No Trendelenburg reverso, lesão de plexo braquial e nervo ulnar, lesão isquêmica por pressão, deslizamento do paciente ou até mesmo queda da mesa cirúrgica, embolia venosa. Na posição de litotomia, parestesia na diminuição nervosa afetada é a complicação mais comum, podendo ocorrer lesão do nervo obturador, do nervo cutâneo femoral lateral, do nervo ciático, do nervo fibular e do nervo femoral, trombose venosa profunda, síndrome do compartimento das extremidades inferiores. Na posição de Fowler, flexão cervical excessiva, podendo impedir o fluxo sanguíneo arterial e venoso, causando hipoperfusão cerebral ou congestão venosa do cérebro, além de torção do tubo, edema na face e na língua, lesões de plexo braquial, de nervo ulnar e ciático, cegueira, embolia gasosa. Lembra que eu falei lá no início que na nossa prática clínica, por vezes, o posicionamento cirúrgico ele é subestimado? E aí? Mudou o olhar de vocês? Olha a complexidade desse cuidado, né? Que não é um cuidado de enfermagem, como eu falei lá no início, não é atribuído a uma categoria profissional, né? É atribuído à equipe perioperatória. Olha a gravidade dessa atividade. Será que a gente estava com o olhar voltado para isso antes dessa aula? Será que mudou alguma coisa? Então, eu deixo aqui uma frase para vocês: o tempo é cirúrgico, mas é necessário ser paciente. Eu trabalhei em centro cirúrgico por muito tempo, eu sei da correria, né, da agitação do setor, é um corre-corre danado, entra cirurgia, sai cirurgia, enfim. E aí, às vezes, a gente pode trabalhar de uma forma mecanizada, deixando o nosso senso crítico, né, uma qualidade reflexiva de lado, então a gente precisa estar sempre voltando, né? Estudando, discutindo temas para a gente melhorar a nossa prática assistencial. Eu vou deixar aqui algumas referências, e lembra que eu falei sobre a questão das lesões relacionadas ao posicionamento? Tem um QR Code aqui de um artigo muito interessante que abordou a criação de um manual para posicionamento. Foi um relato de experiência que vem descrevendo todas essas complicações. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.